Eu me chamo Davis Lene, o nome é um pouquinho complicado, todo mundo chama de Davis, que é mais fácil. Eu sou psicóloga, trabalho em uma maternidade aqui em Goiânia, uma maternidade pública. Sou psicóloga especialista em psicologia da saúde hospitalar, né? Trabalho com perinatalidade e também sou gestalt terapeuta, que é a abordagem que eu sigo e que eu atendo na clínica também. O mês passado, os meses eles vão tendo cores e temas, né? Vamos dizer assim. Nós estamos em setembro, é um mês, né, do Setembro Amarelo, que trabalha o suicídio, mas eu vou falar com vocês também um pouco ainda sobre o que agosto trabalhou, que era o mês da amamentação. Até porque a gente não precisa ficar, né, fixo aos meses, a gente deve falar sobre esses temas sempre. Então eu vou falar com vocês sobre o tema: quem tem peito dá leite, quem não tem dá força. Como favorecer a amamentação empoderando mães e pais. Para começar, em agosto, do dia 1º ao dia 7 de agosto, é comemorado a Semana Mundial de Amamentação. Esse ano, o tema foi empoderar mães e pais, favorecer a amamentação. Até por isso, um pouco do tema que eu vou dizer para vocês. E aí, depois que foi criada a Semana da Amamentação, né, lá pelos anos 90, na década de 90, na verdade, em 2017 foi sancionada uma lei que fala sobre, que coloca o mês de agosto como um mês de comemoração, de incentivo ao aleitamento materno. E aí, aqui tem uma figura ao lado aqui para vocês verem, que é considerado o mês dourado, agosto dourado, é o mês que comemora a amamentação, aleitamento materno. Por quê? Primeiro, porque se fala do dourado, porque a amamentação é padrão ouro, né? E aí aqui vocês vão ver, o símbolo é um laço, que aí uma parte do laço simboliza a mãe, a outra o bebê, e o nó simboliza a rede de apoio, pai, família, sociedade, que é bem o que eu vou focar com vocês hoje. Mas antes de entrar nessa parte específica, a gente vai falar, né? Eu vou falar de algumas outras, vou iniciar isso até chegar lá. Como eu disse, então, a Semana de Amamentação e o Agosto Dourado vem para incentivar o aleitamento materno. Então, quando surgiu a Semana, né, Mundial de Amamentação, a Organização Mundial de Saúde e a Unicef se uniram com o propósito de estabelecer metas pelo direito da mulher em amamentar de forma segura. Então, dar informações, dar o apoio para que essa mulher pudesse amamentar de forma segura. E também algo que interferiu era a quantidade de bebês, de crianças que morriam. Então, a mortalidade infantil era muito alta. Isso também incentivou e isso também mostrou a importância, na verdade, de se incentivar o aleitamento materno. E aí, nós vamos vendo a importância que tem a amamentação, né? Tanto que tem esses projetos, né? Essa forma diferente de abordar para poder nos conscientizar da importância que tem. E aí talvez vocês já tenham escutado muito sobre a importância nutricional do leite materno, mas eu vou aqui dar uma pincelada nisso. Primeiro, o leite materno é uma fonte de nutrientes para o bebê, é uma proteção contra infecção, né? Contra infecções, alergias, ela estimula o desenvolvimento adequado do sistema imunológico do bebê. Então, esse bebê, ele vai ter um sistema imunológico, né, mais fortalecido. Então, bebês que amamentam, né, no peito, isso é comprovado por pesquisas, têm menos chances de infecção de garganta, por exemplo. Então, o adoecimento em bebês por aleitamento materno, né, é menor do que as infecções e alergias para os bebês que usam leite artificial. O leite materno é inteligente. O que eu quero dizer com isso, né? Se uma mãe ganha um bebê ali com 36 semanas, é um bebê prematuro, se ela tem um bebê com 35, 36 semanas, o leite dessa mãe, ele é adequado para esse bebê, que ainda precisa, né, de algum desenvolvimento, porque ele saiu, ele veio, vamos dizer assim, para o mundo aqui fora, antes da hora. Então, o leite vai ser adequado para o que aquele bebê precisa. Por isso que a gente fala também, vou comentar rapidamente, da questão da amamentação cruzada, que é eu dar o peito para o filho do vizinho, né? Para o filho da vizinha. O meu leite é próprio para o meu bebê, para o tempo que ele está, para os meses que ele está,
né? Então o leite é inteligente e ele também é inteligente durante o dia, vamos dizer assim. Então durante o dia tem uma mudança aí na composição do leite, tem um momento que esse leite ele vai hidratar mais o bebê, então ele é um leite com mais composição de água, vamos dizer assim. Em um momento esse leite vai ter mais gordura, um leite mais gorduroso, então ele vai ajudar o bebê a ganhar peso, né? A gente ainda fala muito disso, né? Do leite anterior e o leite posterior. Então ele vai tendo essa inteligência de se adequar para que o bebê precisa. Ele também é fonte de energia, de carboidratos, de proteínas, né? E hidrata o bebê. Como eu disse agorinha, esse leite, além de fazer o bebê ganhar peso, ele também hidrata. Então, assim, aqui em Goiânia está fazendo um calor terrível, a não ser que seja uma orientação médica, né, do pediatra, não precisa se dar água para o bebê, porque o leite já contém essa água. Então, tudo que o bebê precisa, o leite materno oferece para ele. Então, ele não precisa de mais nada nos primeiros 6 meses, além do leite materno. E aí, por saber dessa importância, por perceber essa importância, que é necessário, né, uma campanha, como se diz, para incentivar esse aleitamento. Mas aqui eu quis só pincelar para vocês, dizendo que tem essa importância, na verdade, reforçar para vocês. Mas aí eu quero me atentar um pouco mais à importância emocional, importância afetiva, vamos dizer assim. Então, a amamentação, ela também ameniza o rompimento da relação simbiótica vivida anteriormente. O que quer dizer isso? A mãe e o bebê, eles eram um só. Ficaram ali em torno, né, de suas 37, 40 semanas, 41 semanas ali, né, sendo um só. A mãe nutria esse bebê e de repente eles se separam. Nesse início, o bebê não vai entendendo que ele é outra pessoa, né? E para a mãe também, né? Não sei se vocês podem conhecer pessoas, mas é comum mulheres sentirem falta da barriga depois que ganham o bebê. Isso porque elas também sentem, né? Nós mulheres também sentimos essa falta, né? Esse desligamento. E a amamentação, ali pelo peito, do mesmo jeito que durante a gestação a mulher nutria o bebê pelo cordão umbilical, agora ela nutre, ainda ligada, né, pelo peito. Eu acho essa obra muito bonita, ela é do Picasso, e uma das coisas que eu acho mais bonito nessa obra é o tanto que essa mãe está inteira com esse bebê. Estão vendo ali? Deixa eu só achar a setinha que sumiu. Mas vocês estão vendo. Ela olhando para o bebê, né? Interagindo inteira com esse bebê, segurando, acolhendo. Então ali eles estão de novo quase como um só, né? E aí nessa ideia de um processo de desligamento, a gente, não sei se vocês já ouviram falar desse conceito, esterogestação. Esse conceito, ele foi formulado pela primeira vez por um antropólogo inglês, o Ashley Montagu, mas foi o pediatra norte-americano Harvey Karp que popularizou esse tema, né? Esse conceito. O que vem nessa ideia? De que o bebê, quando ele nasce, o cérebro dele ainda não está tão desenvolvido, ele ainda está muito imaturo para aquele momento de nascimento. É claro que o cérebro está imaturo, mas muito imaturo para o momento do nascimento. Então, de acordo com esse conceito, esse bebê precisa de um cuidado ali nos primeiros 3 meses, um cuidado ainda semelhante ao que ele recebia dentro do útero. Por exemplo, né? E tem algumas dicas, vamos dizer assim, né? Algumas orientações. Por exemplo, vocês já viram aqueles ofurôs que as pessoas fazem com balde também, põe o bebê dentro com água, sempre supervisionando, né? Segurando o bebê, porque na água mais morninha eles relaxam, tem risco de afogamento. Mas aquilo ali vai lembrando aquela contingência que tinha no útero, o calor do útero. Por exemplo, os slings, que são aquelas faixas, né, que a mãe usa para ter o bebê ali próximo a ela, que é o bebê estar em contato com o cheiro, com o calor da mãe, que é o que acontecia dentro da barriga. E uma outra questão também é o aleitamento materno. Então, o aleitamento por livre demanda, que é o quê? O bebê mamar quando ele tiver fome. Às vezes a gente escuta algumas orientações assim, acorde o bebê de 2 em 2 horas. Mas isso não é o que o Ministério da Saúde e a Iniciativa Hospital Amigo da Criança, que é a IAC, orienta. O que é orientado é a amamentação em livre demanda. Ou seja,
O bebê acordou com fome, eu dou o peito. Então, se ele tem uma pega adequada, se ele amamenta ali, se ele tem uma sucção que é satisfatória, ele dorme um períodozinho tranquilo, cada bebê de um jeito. Mas essa amamentação por livre demanda também assemelha ao que estava no útero, vamos dizer assim. Então, ele era satisfeito ali o tempo todo, né? Vinha ali os nutrientes que ele precisava pelo cordão umbilical. Então, vem se trazendo, né? O Ashley e o Harvey falam disso, dessa importância desse cuidado. Aí eu quero que vocês lembrem disso que eu estou dizendo agora, quando eu for falar da rede de apoio. Porque se a gente parar para pensar, qual que é a possibilidade hoje em dia de uma mulher que às vezes trabalha fora ou cuida da casa, marido, outros filhos, de conseguir ter essa disponibilidade para o seu bebê, né? Então, ter uma disponibilidade, contribuir ainda para esses primeiros 3 meses de o bebê estar um pouco mais próximo dela. Então, às vezes isso é muito difícil, mas ok. Então, o que é importante aí? E aí, da importância da amamentação, do aleitamento materno. É um momento de troca, de interação entre essa mãe e esse bebê. E aí, o Bowlby vem falar, ele traz a teoria do apego. Ele e outros autores depois dele, né, outros teóricos, vieram a complementar. O Bowlby vem falando da teoria do apego. A primeira coisa que ele diz é que existe uma figura de apego e que essa figura ela está disponível e oferece respostas. Qual que é a ideia? Nós mamíferos, nós temos comportamentos de apego e aí esses comportamentos de apego vão acionar a nossa figura de apego. Tá ali. O que é comportamento de apego? São ações para alcançar, estabelecer e manter a proximidade de sua figura principal de cuidado, que é a figura de apego. Então, por exemplo, é o choro, é o incômodo que esse bebê vai tendo, é o desconforto, né? São as expressões faciais. Então, ele vai tendo comportamentos, que é o que se chama de comportamentos de apego, que vai acionando nessa mãe, normalmente a mãe, mas na figura de apego, o cuidado. Isso é algo inato, porque é uma forma da gente se manter vivo, de acordo com as pesquisas que Bowlby e outros autores que vieram depois dele fizeram. Então, a gente precisa disso para estar vivo, senão como é que a mãe vai saber que o menino está precisando amamentar, por exemplo? Né? Então, antes do bebê chorar, ele começa a mexer a boquinha, começa a procurar com os olhos. Isso são comportamentos de apego. Isso faz a mãe trazer o bebê para mais perto. Então, a gente precisa disso. E aí, dentro da teoria de apego, existem alguns tipos de apego. Eu vou aqui falar do apego seguro, para vocês irem entendendo a importância dessa mulher poder ter um momento com esse bebê de uma amamentação, que ela esteja disponível para a amamentação, disponível para o vínculo com esse bebê, né? Então, um dos tipos de apego é o apego seguro. O apego seguro, ele vai trazer segurança e conforto, e permite que a criança explore o meio de forma mais segura e confiante. Então, quando a criança ela sente que essa figura de apego dela dá a resposta quando ela precisa, e aí nós não estamos falando aqui de manha, né? Não é isso. É a criança sentir segurança, que quando ela tem uma necessidade, a figura de apego está ali. Como eu disse, isso não é só do ser humano, né? São dos mamíferos. E aí, tendo esse apoio, né? Que é um apoio, a criança se sente mais segura, tem o conforto, se sentindo mais segura, ela explora mais o ambiente, ela vai explorar mais, tanto no olhar, quanto depois quando começa a engatinhar. Então, essa criança vai ser um adulto mais saudável, ele é capaz de, mesmo tendo um lugar seguro para ele, conseguir, vamos dizer, né, sair de casa, por exemplo, conseguir um emprego para poder desbravar, ele consegue ir vivenciando situações novas, explorando situações novas, sem tanto medo. Então, ele vai de forma mais segura e confiante. Então, esse apego seguro é importante. O que contribui para o apego seguro? A disponibilidade dessa mãe, de estar ali para entender esses comportamentos de apego, para quando esse bebê chorar, ela ter empatia por esse bebê, né? Ela conseguir dar segurança e conforto para ele. E aí a gente vai pensando, peraí, quanto mais esse bebê vai se sentindo seguro, isso ajuda mais ainda para que ele seja um adulto saudável. Mas aí, eu também vou ir dizendo isso para vocês, do quanto o pós-parto às vezes é assustador para uma mulher. Então a gente também tem que cuidar dessa mulher, senão que condições que ela vai ter de ter disponibilidade
para esse bebê, de estar inteira ali disponível para esse vínculo. Então, é nesse momento também que a gente tem a formação desse vínculo mãe-bebê, que vocês estão vendo que vai contribuir aí para o crescimento dessa criança. E a gente vai olhando um pouco, então, que a amamentação, vamos olhar um pouco para essa mãe, né? Vamos olhar para essa mãe. A amamentação, ela é algo aprendido, tanto pela mãe quanto pelo bebê. Então, o bebê tem o reflexo de sucção, mas ele não sabe amamentar. A mãe sabe que ela tem que dar o peito, mas ela não sabe, às vezes, o como pegar, o qual que pode ser, né, a forma que pode ajudá-la mais. Ela tem muito conhecimento de si, mas a orientação pode ajudar muito. E aí, como é algo que vai ser aprendido, a decisão de amamentar, de continuar ou de parar, é dessa mãe. Então, quem decide se vai amamentar, se vai continuar ou se vai parar, é a mulher. Isso é importante da gente saber. Porém, essa decisão é extremamente influenciada por algumas questões. Por exemplo, a história de vida dessa mulher. Então, se a mãe dela não amamentou, na minha família ninguém dá o peito, né? Ou então, como é que foi essa gestação? Né? Foi desejada? Foi fruto de um abuso? A história de vida dela vai contribuir para a escolha que ela vai fazer. As condições físicas e emocionais, tanto da mãe quanto do bebê. Então, se essa mãe foi para UTI, se esse bebê foi para UTI, se essa mãe não está bem emocionalmente, se desenvolveu algum tipo de transtorno, né, uma depressão pós-parto, uma psicose puerperal. Então, que tanto que essa mulher vai conseguir ali estar disponível e amamentar. O valor social, né, da amamentação, ali faltou um Dzinho. Não faltou, é o valor social dado à amamentação. Mitos e crenças e rede de apoio. Esses eu vou falar um pouquinho mais detalhadamente, justamente porque a rede de apoio é o tema, é o foco do que eu estou falando com vocês aqui. Primeiro eu quero que vocês olhem esse quadro, né? Essa imagem aqui ao lado. Essa imagem é do Lucílio de Albuquerque e o nome desse quadro é Mãe Preta. Por que tem esse quadro aqui que eu estou colocando para vocês? Porque a amamentação, ela não teve sempre o valor social que ela tem hoje, não. Hoje a gente vê, ainda bem, tanto a amamentação quanto o parto normal serem mais valorizados. A gente tem que tomar um cuidado, e eu vou dizer disso, né, do julgamento que a gente pode ter em relação a quem não consegue. Mas isso não foi sempre assim, não. Então, ali pelo século XVII, século XVIII, tinha-se muito as amas de leite, que é mais ou menos o que o Lucílio retratou aqui nesse quadro, que eram as escravas que amamentavam os filhos, né, dos senhores de engenho, né, dos senhores feudais, e aí agora, né, então, e eu acho tão bonita essa imagem, assim, bonita, triste também, na verdade, porque ela amamenta o filho do patrão, vamos dizer assim, mas olhando para o filho dela, que está ali esperando, vamos dizer, a vez dele de amamentar. Né? Mas as mulheres, as mães, não amamentavam seus bebês, não era nobre, não era da nobreza, não era nobre amamentar. Então, a mulher naquela época, ela se dedicava mais aos cuidados da casa, não os cuidados propriamente ditos, mas gerenciar a casa. O homem, porque aqui a gente está falando da nobreza, né? De quem tinha posses, de quem tinha dinheiro e de quem tinha títulos. Então, o homem estava preocupado de que o filho crescesse logo para tomar conta ali da fazenda, das posses que tinha, e a mulher cuidando, gerenciando a casa. E aí, a criança ficava negligenciada. E aí, entregava-se para as escravas amamentarem. E é tão interessante porque as escravas que amamentavam eram vendidas com esse propósito. O tanto que a gente tem crueldade na nossa história, né? Então, essas mulheres eram vendidas já assim, olha, mulher que pode, né, que amamenta e tal, já compradas, por exemplo, para amamentar os filhos. E aí, o que acontecia muito nessa época? Que as mulheres também não tinham esse cuidado, essa preocupação com a amamentação. Primeiro, nessa época tinha uma negação do papel materno. A gente não tinha anticoncepcional nessa época, né? Eu tô brincando porque, né, tô rindo porque é muito recente. Mas, então, as gravidezes eram indesejadas. As mulheres não planejavam ter filhos.
E muitas vezes, às vezes, o casamento nem era escolhido por elas, vinham filhos que elas não planejavam. Então, esse papel materno, ele era deixado de lado, tá? Só que aí, também aí, por essa média do século XVII, século XVIII, era muito comum os bebês morrerem. Então, começou-se a crescer muito a mortalidade infantil. E aí, numa ideia de políticas de combate à mortalidade, percebeu-se a importância da amamentação. A importância de que essa mãe ficasse mais próxima do seu filho, para amamentar, para cuidar, para perceber. Então, ou seja, também foi-se culturalmente criando, né, esse papel materno. Viu-se a importância? Não, a mulher tem que ter um cuidado assim em relação à maternidade. Eu estou dizendo isso porque para a gente ir vendo que ao longo dos séculos e de acordo com a cultura e a história, vai mudando um pouco, né, esse valor social dado à amamentação. E aí um outro ponto são os mitos e as crenças. Então, os mitos e as crenças também interferem se essa mulher vai ou não amamentar. Por exemplo, tem mulheres que acham que se amamentar o peito vai cair. Aí eu brinco que, né, não tem jeito, o peito vai cair de todo jeito. Porque além da gravidade, a idade, tem a genética, tem muita coisa, mas não é o amamentar. Quando a mulher engravida, né, a mama amadurece. Então, dando peito ou não dando peito, a chance dele cair existe. Mas não é o dar o peito, o amamentar, que vai fazer cair. Então, se essa mulher vai tendo, vai desmistificando isso vai ajudando ela na escolha. Percebe? Também, e essas mulheres vão sendo bombardeadas por esse tanto de falas. Então, elas vão escutando que o leite é fraco. Ai, achei a bolinha. Elas vão escutando que o leite é fraco, né? Ah, seu leite é fraco. Dá outra coisa, dá um chá. Eu até vi em uma reportagem esses dias, a reportagem era muito bonitinha, que um menino havia feito um curso de bombeiro mirim, uma gracinha, e salvou o bebê da vizinha. Só que aí ela disse que o bebê engasgou com o chá. Então, quantas vezes a gente não tem a orientação de que não precisa dar outra coisa, não precisa dar chá, e dá às vezes por achar que o leite é fraco, né? Ou porque o bebê está muito nervoso, então dá chá, dá outro leite, dá mingau, e não precisa. E aí a orientação de que se o bebê amamenta, né? Se a mãe amamenta o bebê em uma mama toda até esvaziar, esse bebê vai conseguir ficar mais fortinho, vai ficar mais fortalecido, vai dormir mais, e vai dar essa sensação de que o leite não é fraco. Porque é isso que as pessoas dizem. Não é assim? Vocês já devem ter escutado. Esse menino só chora, esse seu leite é fraco. Isso também mostra a dificuldade que nós temos, olha eu batendo no microfone, de lidar com o choro do bebê, que é um comportamento de apego. Não pode arrotar no peito, porque senão o peito racha, e não é isso. Se a pega não é adequada, aí o peito pode rachar, mas não é o arroto. Ele não quer meu peito, e aí às vezes a mãe percebe isso com muito sofrimento. E outras pessoas às vezes dizem isso, ele não quer o seu peito. É quase como se o bebê estivesse rejeitando essa mãe. E isso vem com peso, tá? Então, às vezes pode ser o quanto essa mãe pode estar insegura para pegar, o significado desse bebê na vida dela, né? É uma relação ali. Então é preciso olhar um pouco mais profundamente do que só dizer, dar um sentido, esse bebê não quer seu peito. Na minha família ninguém dá leite, eu disse para vocês, ele é manhoso, ou está passando fome, então deixa chorar, né? Ou machuca, então amamentar machuca. E aí aqui eu vou só mostrar para vocês, eu não vou aprofundar nessa parte, que na verdade a pega adequada, ela ajuda para que não machuque o peito, que são as fissuras e que é doloroso e que isso também interfere na relação mãe-bebê. É para ser um momento prazeroso, de entrega. E aí se está doendo, como é que essa mãe fica? Algumas vezes eu já presenciei situações na maternidade onde eu trabalho, de mães que sofrem imaginando a hora que o bebê vai acordar para dar o peito para ele, porque está sentindo muita dor. Então essa mulher precisa ser orientada, senão ela perde esse momento de vínculo, de apego com esse bebê. E aí vocês vão vendo aqui, né, o como que é o adequado. Tem aqui, né, o que é o primeiro, que ele tem que estar com a boquinha aberta, né, que é uma boquinha em formato né, boquinha de peixe, que a gente chama. O segundo aqui, grande parte da areola na boca do bebê e não apenas o mamilo. Se o bebê pega só o mamilo, fere,
Então ele tem que pegar o máximo possível da parte escura, o queixinho encostado no seio, no peito da mãe, o lábio viradinho para fora e a bochecha enche quando suga, tá? Então existem várias, né, dessas figuras, orientações, mas é para vocês terem uma ideia que não precisa do peito machucar ou rachar. A pega adequada contribui, mas se essa mãe não tiver se sentindo apoiada, ela não consegue também fazer essa pega adequada. E o último que eu fui citando, que contribui ou dificulta, né, ou atrapalha, para que essa mulher decida amamentar, manter a amamentação ou deixar de amamentar, é a rede de apoio. Então, eu acho muito interessante o significado que a gente vai dando para o termo resguardo. E aí, aqui, olhando o resguardo pelo dicionário Aurélio, é guardar para que não sofra dano, abrigar, não deixar chegar à intempérie, que é algo catastrófico, vamos dizer assim, né? Algum acidente, e que é o quê? Que é guardar. É isso, resguardo é guardar, é acolher. E aí a gente escuta tanta coisa, né? Eu tenho uma amiga que quando ela ganhou o bebê, já tem um tempo, uns 14 anos, mas alguém da família disse para ela que ela não poderia assistir televisão, porque assistir televisão quebrava o resguardo. Eu não sei a lógica, mas alguém disse isso. E no momento de fragilidade da mulher, ela começa a deixar de fazer várias coisas que às vezes não tem sentido. E o resguardo é só a gente ter a comunidade, aí olha aqui essa imagem, a comunidade resguardando, né? Resguardando essa mulher, estando ali junto. Então é a gente respeitar esse período do resguardo. Lembrando e entendendo que o período do pós-parto é um período em que a mulher fica muito frágil emocionalmente, tirando a parte física. Ela já fica muito frágil emocionalmente. Tem alteração hormonal, né? Então aí durante a gestação o organismo produziu uma quantidade muito maior de hormônios, né? E aí depois que ganha o bebê, então essa quantidade de hormônios volta ao que era antes da gestação, então produziu mais para ir, né, gerando essa placenta, né, gerando o bebê. E aí depois que nasce o bebê e a placenta também é eliminada, né? É eliminada, na verdade, muda essa produção hormonal. Então tem uma alteração hormonal. Isso interfere no estado emocional dessa mulher. Ela tem mudança de vida. Então antes, ou ela não tinha filho nenhum e agora precisa aprender a cuidar, ou agora é ela, o marido e o filho, ou só ela e o filho, ou ela, marido e sogra, as várias constituições de família que a gente vai tendo. Aí a gente pensa, mas é uma mulher que já tem 4 filhos, já passou por isso. Mas ela sabe ser mãe de 4, por exemplo, ela não sabe ser mãe de 5. E tem diferença. Tem diferença, né, do momento da vida, né, quem ela é naquele momento, a estrutura física, emocional, financeira que ela tem. Né? Então é uma mudança de vida. E aí, dos primeiros 15 a 20 dias do pós-parto, a mãe costuma ter, a maioria das mulheres tem o que a gente chama de baby blues. O baby blues não é uma depressão pós-parto. Então, o que é o baby blues? É a soma disso, dessa alteração hormonal com essa mudança de vida. Então, dos primeiros 15 a 20 dias depois do parto, a mulher apresenta um choro que ela não sabe dizer porquê, uma insegurança muito grande, um medo, um receio, uma preocupação de não dar conta. Deu ali uns 15 a 20 dias, isso vai passando naturalmente. Não precisa de remédio, não precisa de nada, precisa de apoio. É isso que precisa. Né? O remédio, vamos dizer assim, hoje eu estou cheia das aspas, é o apoio. Né? Mas isso é muito comum. Então, essa mulher está precisando de ser resguardada mesmo, ser cuidada. Principalmente porque se ela ficar muito ansiosa, tiver muito estresse, aumenta no corpo dela a produção de adrenalina. E a adrenalina altera na produção da prolactina e da ocitocina. A prolactina, ela vem para poder, ela é o hormônio que produz o leite. Então, ela vai produzir o leite. E a ocitocina é o hormônio que permite esse leite ser ejetado. E aí, a prolactina também, mas principalmente a ocitocina, a mulher, quanto mais relaxada ela tiver, quanto mais tranquila, dentro do possível, contribui para isso, né? Para a produção da ocitocina. As pessoas dizem muito, se ficar estressada e ansiosa, o leite para.
né? A mulher seca o leite. Não tem essa expressão? Não deixa de ser verdade. Em que sentido? Se a mulher fica muito estressada, diminui essa produção da ocitocina, então o leite não é ejetado, o leite não sai. Então corta ali naquele momento a saída do leite. Mas a mama, ela é uma fábrica, ela não é um depósito. Então ela melhorou, ficou tranquila, relaxou, e isso é a posição que ela está, é alguém que ajuda pegando o bebê para ela, que traz um copo com água. Ela estando ali tranquila, a ocitocina volta a ser produzida e esse leite sai. A prolactina é tão interessante porque ela, a partir do momento que o bebê está mamando, ela vai produzindo mais prolactina, que produz mais leite para a próxima mamada. Então, olha o tanto que é interessante. Não é um depósito, é uma fábrica. Então, vai produzindo constantemente o leite. Então, a mulher ficou estressada, o leite não desceu? Ok. Então, o que ela está precisando para poder relaxar? Esse leite pode voltar a ser produzido, tá? E assim, coisa no mesmo dia, tá certo? Porque senão, secou o leite, vamos dar mamadeira. Não, deu mamadeira, né? A chance desse bebê querer pegar no peito depois é pequena, é menor, tá? Aí tá. Tô dizendo para vocês o tanto que interfere, né? O que vai interferindo para essa mulher decidir amamentar, o quanto é importante para esse vínculo mãe-bebê e para o desenvolvimento emocional dessa criança, o desenvolvimento afetivo. E aí, quem não está amamentando, que é até o título, né? Quem não está dando o leite, quem não tem peito, né? Não tem o leite ali para dar, quem não é a mãe, pode dar o quê? Pode ajudar, pode dar apoio. De que forma? Primeiro, o apoio do companheiro, né? Ou do pai do bebê. Então, existem pesquisas que comprovam que mulheres que têm o apoio do companheiro e ou do pai do bebê, o índice de depressão pós-parto nessas mulheres é menor. Então, o pai apoiando, mas eles não estão juntos. Então, que tenha um apoio como pai do bebê. Né? A gente precisa ter essa maturidade, essa responsabilidade, né? De que independente se a relação homem e mulher não deu certo, a relação pai e filho é para sempre. Tá? Ter empatia com essa mãe. Então, lembra tudo que eu falei aqui antes? Olha o tanto de mudança que tem, mudança hormonal, insegurança. Então, ter empatia com essa mãe, com esse momento que ela está vivendo. E ter empatia é o quê? Eu olhar para ela e entender como que é para ela. As pessoas têm tendência a fazer assim, mas eu tive 3 filhos e eu não fiquei desse jeito? Eu trabalhava, eu cuidava da casa, eu fazia tudo. Tá, mas não é de você que a gente está falando. A gente está falando do outro, com outra história de vida, outra história familiar. Então, vamos ter empatia pela história do outro, tá? Cuidado com os horários de visitas, coisa boba, mas que é importante. Eu também tinha uma amiga, tenho uma amiga, né? Tô boa das amigas com situações difíceis assim, né? Um pessoal foi visitar lá à tarde e ficou para jantar com um bebê recém-nascido. Aí a gente pensa que é absurdo, mas tem gente que faz isso, que vai, aí quer ter um lanchinho, um biscoitinho. Peraí, é o contrário, é você que deveria levar alguma coisa para essa mulher. Né? Esses dias eu vi em uma reportagem, e até eu vou reforçar isso aqui no De Ajuda Prática, de uma mulher que a família se organizou e levou marmitas para ela, congelada, para ela descongelar e almoçar, jantar com a família. Parece bobo, mas olha a ajuda que isso dá. Olha como isso alivia para essa mulher a preocupação do que a gente vai comer, né? Evite dar palpites. Então, às vezes, a gente sempre sabe aquilo que é melhor para o outro, né? Então, como é que é o ditado? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Para dar conselho e dizer para o outro o que é melhor, a maioria é ótimo, né? Então, vamos evitar isso. A gente não sabe o que a mulher está passando, o que ela está vivenciando, né? Ajude. Evite ficar dizendo, nossa, mas esse menino está com fome, dá outra coisa. Nossa, mas você tem que dar mais carinho para ele, pega mais no colo, desse jeito esse menino vai, né, sei lá, sofrer, e aí a gente vai vamos falando um monte de coisas para essas mulheres, né? E uma coisa importante também é orientá-la a buscar ajuda profissional. Por quê? Em algumas vezes ela pode estar com muita dificuldade na amamentação, né? Então, existem bancos de leite. Então, esses bancos de leite, por exemplo, aqui em Goiânia a gente tem, né, os mais famosos, Materno Infantil, o da Nascer Cidadão, né, que é onde eu trabalho, o da Dona Iris, né? Então, existem os bancos de leite
E mesmo que não tenha o banco de leite, procure ajuda em uma maternidade, né, o posto de saúde, então que possa ser orientado. E se você não conseguir dar essa orientação, procure um profissional que tenha essa capacitação para a gente não dar, às vezes, uma orientação equivocada, tá certo? E poder apoiar e amparar essa mulher, resguardar. Informação, então quanto mais informação, mais isso ajuda. Então tenha a informação para passar essa informação para essa mulher. Dê ajuda prática. Então às vezes vai na casa da mulher, não tem o que fazer. Ela está ansiosa, está insegura. Então ajuda de forma prática. O que você está precisando de quê? Né? Às vezes está lá uma tonelada lá de louça na pia, mesmo, né? Porque não está tendo tempo. Ansiosa, angustiada, a menina não para de chorar, não sabe o que fazer, preocupada, como é que eu cuido da minha casa. E aí vem algo muito cultural e social. Nós mulheres somos muito influenciadas, vamos dizer assim, né? É muito dito para nós que nós temos que dar conta de tudo o tempo inteiro. A gente tem que dar conta num pós-parto de cuidar da casa, trabalhar fora, cuidar de um menino, cuidar de marido. Então ainda tem aquelas falas, nossa, se você não der atenção para o seu marido, ele vai arrumar outra. Então é muita cobrança. Então dê ajuda prática. Não dê ordens, faz desse jeito, né? Faça desse jeito. Faz assim que é melhor. Não, faz desse jeito que eu fiz e foi bom. Não dê ordens. Essa mulher tem autonomia. Não é porque ela ganhou o bebê que ela deixou de saber ou deixou de ter uma autonomia. Ela pode estar insegura, ela pode estar confusa, mas ela ainda é dona de si. Né? Então já não dá ordem para o adulto, dá ordem para outra pessoa, não. Evite julgar, que vem na parte da empatia. Então evite julgar essa mulher. Nossa, olha lá, o jeito que ela está fazendo. O menino chora, ela nem pega. O menino chora, ela nem dá o peito. Evitar isso, né? Esses rótulos, esse julgamento. Vamos ver do que ela pode estar precisando. E se eu não posso fazer nada, é ela, com a história dela, com o filho dela, né? Vamos ter esse cuidado. E contribuir, né? Vamos contribuir para elevar a autoestima dessa mãe. Então, às vezes, ela ainda está muito insegura, mas no primeiro dia ela não conseguia nem pegar esse bebê. Agora ela já consegue pegar. Elogie. Nossa, olha, no primeiro dia você nem pegava, hoje você já está pegando. Nossa, nos primeiros dias você não queria nem dar o banho, né? Nem queria mexer no umbigo, né? No coto umbilical. Agora você já está limpando direitinho, né? Já está indo dar o peito. Elogie, mesmo que ainda tenham algumas questões que ela vá se adequar, que ela vá aprender mais. Né? A gente tem a tendência a olhar só para o que falta, olhar só para a falta. Vamos treinar o nosso olhar também para olhar para aquilo que essa mulher está conseguindo. Né? Isso vai fazer ela se sentir mais segura e isso vai ajudar para que ela esteja mais disponível para esse bebê, para que ela esteja mais inteira com ele e para ter um apego mais seguro, para esse bebê ter um apego mais seguro. Isso é bom para a relação dessa mãe com esse bebê, é bom para a sociedade, é bom para tudo. Né? Pensando assim. E aí, eu vou encerrando para vocês com uma fala da Laura Gutman. Não sei se vocês já ouviram falar dela. Ela é uma psicanalista argentina, ela é pedagoga, mas ela é psicanalista também. E ela traz uma frase que é muito boa, que vem dizendo, ela é bem assim, direta, né? Nenhuma mulher deveria passar dias sozinha com a criança nos braços. A maternidade é fácil quando estamos acompanhadas, não quando somos julgadas, criticadas. Então, ou seja, a importância de se resguardar, né, de cuidar da mulher que está amamentando, da importância de quem naquele momento não está amamentando o seu bebê, não está em um período de pós-parto, né? Aqui ela fala da maternidade de forma geral, mas que nós, principalmente nós outras mulheres, né? Mas a sociedade como um todo, mas principalmente nós outras mulheres, que possamos resguardar essa mulher, né? Que a gente possa apoiar. E o pai também, que a gente também possa apoiar esse pai. O pai também passa por conflitos, por preocupações diferentes das da mulher, mas também passa. Então que a gente possa entender que é uma família que se forma, poder acolher esse pai também, né? E eles já não têm todo esse resguardo social, então a licença paternidade é muito menor, né? A cobrança, né, dos homens para com os homens também é muito grande. Então que a gente possa acolher essa família, esse casal, ok?
essa aqui é a bibliografia que eu usei. Essas ilustrações tá aqui, né, que é da @trocando-tintas, que eu acho lindo. E obrigada. Era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje.